Olá pessoal, fazendo um tutorial aqui de como fazer essas questões de arrastar e soltar na figura. Eu acho muito prático para reações químicas, porque não é sempre que a gente consegue colocar no Moodle subscrito e alguns caracteres especiais como flechinha e outros caracteres usados na química. Então o que é que eu faço? Geralmente eu ponho uma equação de exemplo. Na verdade, essa equação de exemplo tá para deixar a figura num tamanho bom. Então essa equação de exemplo e esse ponto aqui no cantinho, na verdade elas têm a função de deixar a figura grande, para que a gente consiga encaixar certinho essas partes móveis. Se não tiver essa equação de exemplo e esse ponto, a figura vai ficar muito pequena. E aí, para encaixar a parte móvel, vai ficar muito próximo da borda da figura e não vai ficar legal. Eu já testei e a única solução que eu consegui foi essa. Deve ter alguma outra coisa para fazer no Moodle, né? Mas eu não achei ainda. Então eu vou mostrar como fazer uma questão como essa. Então, a primeira coisa é fazer as equações químicas. Eu uso muito o ChemSketch, mas qualquer programa que permita fazer as equações químicas vocês podem estar utilizando, desde que ele permita exportar na forma de imagem, GIF, JPEG. Então, eu utilizo o ChemSketch, mas pode ser utilizado qualquer outro. Então aqui eu já escrevi a equação de exemplo, que não vai ter nenhuma imagem móvel. As outras equações, que eu vou escolher outra reagente, o produto, ou setinha para ficar móvel, para os alunos escolherem. E só está faltando aqui aquele pontinho para deixar a imagem grande. Então eu só coloco aqui um ponto, que a ideia é que esse ponto fique bem escondido mesmo, e para deixar a imagem grande o suficiente para a gente ter as partes móveis bem longe da margem. Notem que eu coloquei os componentes da equação bem afastados, que o Moodle faz um quadrado bem grande na parte móvel. Então é importante que a gente deixe essa equação o mais espaçada possível e também a distância de uma equação para outra. Então, um espaço grande na margem e um espaço grande entre as equações, tá certo? Então, essa tá a imagem completa. Agora eu vou escolher as partes que eu vou, vamos dizer assim, deixar móvel. Eu vou ter que apagar daqui. Então, eu vou apagar o H+, BR-, aqui a flecha e os dois produtos. Agora isso daqui eu vou salvar como fundo. Então vou colocar JPEG fundo. É nesse fundo que as partes móveis vão ser encaixadas. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar apenas as partes móveis. Então aqui foram as partes que eu apaguei anteriormente: o H+, o BR-, a flecha, 2H+ e o sulfato. Agora cada uma dessas partes eu vou salvar individualmente. Tem que apagar esse pontinho também. Não, o pontinho vai atrapalhar a gente. Mesma coisa, JPEG. Vou salvar de números para facilitar na hora de pegar a imagem lá no Moodle. Então, aliás,
salvar de novo. O 1 tem que ser só o H+. Agora o 2 vai ser o BR-. Sempre colocar JPEG aqui. O 3 é a flechinha. JPEG 3. JPEG 4. E JPEG 5. Agora aqui no Moodle, o que nós vamos fazer? Eu vou entrar na disciplina que eu tenho, por exemplo, Química Analítica Qualitativa, e venho em banco de questões. Agora eu tenho que criar uma questão para inserir aquelas imagens lá. Criar nova questão, arrastar e soltar sobre, arraste e solte na imagem. Essa opção aqui, arraste e solte na imagem. Nome da questão, tutorial, um texto da questão, há algumas variáveis aqui que eu acabo não trabalhando, tá, pessoal? Não mexo em tudo. Escolher um arquivo, aqui a gente vai escolher o fundo. Eu tenho uma pasta do QuimiSketch onde eu salvo todas aquelas imagens. Então você vai lá na pasta que você salvou as imagens para poder abrir. Então a primeira imagem é o fundo. Aqui fundo JPG, JPEG. Então aqui a imagem, faltando o H+, BR-, a flecha, 2H+ e o sulfato. Agora os itens arrastáveis, é aqui que a gente coloca aquelas outras imagens. Então 001 está aqui. Como eu coloquei número, fica fácil, ó, 002. 003, 004, 005. Agora vamos configurar a área de soltura. Todas as imagens que eu quero que sejam móveis, eu tenho que selecionar aqui, ó, 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Agora todas elas, no momento que eu configurei a área de soltura, elas vão aparecer todas aqui no cantinho. Agora eu coloco elas na posição correta. O sulfato é aqui, 2H+, a flechinha, e você faz o ajuste, BR- e H+. À medida que eu mexo nessas imagens aqui,
O Moodle faz a configuração automática da posição delas aqui, em relação à distância da esquerda e em relação ao topo, tá ok? É isso. Feedback combinado, às vezes eu escrevo alguma coisinha aqui. Múltiplas tentativas, eu sempre coloco, pessoal, 100% da questão, tá? Penalidade para cada tentativa incorreta, porque eu não quero que os alunos tenham penalidades. A ideia é que eles tentem, vão ter o feedback do Moodle e que eles possam tentar novamente, sem prejuízo nenhum. Então aqui eu coloco 100%, eu entendo que é a nota total em todas as tentativas. Outra coisa que eu já estava esquecendo, que é importante, nos itens arrastáveis eu coloco embaralhar, que é o que vai acontecer. Todos os itens arrastáveis, toda vez que o aluno tentar responder a questão, vai misturar a ordem, tá? Senão aí fica muito fácil, ele decora já a posição sem se preocupar em entender a reação. Aqui a questão já está boa. Vamos salvar. Aí eu venho aqui e pré-visualizar. Aqui a equação já está funcionando. Escreva corretamente a equação de ionização para os ácidos a seguir. Aí você vem e arrasta aqui. H+, Br-, a flechinha, o sulfato e o 2H+. Mas o ideal é que os alunos quebrem um pouco a cabeça. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algumas alternativas erradas. Então lembrando que essas foram as partes móveis. Então o que é que eu posso colocar? Eu posso colocar uma flechinha de equilíbrio químico como alternativa errada, porque como são ácidos fortes. Posso colocar também, em vez de colocar 2H+, posso colocar H2+, só para confundir um pouquinho. Posso colocar um Br2-. Posso colocar até um Cl-, né, que já tem na imagem de fundo. A ideia é pôr algumas alternativas que façam os alunos quebrarem um pouco a cabeça, tá? Aqui é criatividade de vocês. Então as certas foram até o 5. Então JPEG 6. JPEG 9. Não tem segredo aqui. Não tem segredo aqui. Coloque umas 3 alternativas erradas só para os alunos quebrarem um pouquinho mais a cabeça. Mas aí fica a criatividade de vocês. Se quiser colocar mais do que 3 erradas, aqui eu coloquei 4, fica a critério de vocês. Agora lá no Moodle novamente a gente vem em editar a questão. Eu venho em itens arrastáveis e vou colocar aqueles errados. Então tá vindo só até o 5, então venho aqui criar mais 3 itens. Vou colocar o 6.
7. O 8. Coloco mais 3 para colocar o último, que é o 9. O importante é como esses itens eles não vão ter posições corretas lá na figura, eles só estão lá para os alunos quebrarem a cabeça, então a gente não vai colocá-los aqui na área de soltura. Então aqui na área de soltura são apenas as partes móveis corretas, as erradas não precisa mexer aqui em nada, tá ok? Novamente na pré-visualização, então tá aqui, ó, o fundo, as alternativas corretas e as erradas. Então o aluno vem aqui, H+, BR-, tem as duas flechinhas, (2H+) e o sulfato. Então essas aqui são as alternativas erradas. Notem que toda vez que o aluno refazer a questão, as alternativas vão se embaralhar. E a etapa final, volto lá para a página da disciplina, adicionar o questionário. Vou colocar aqui oculto, né? Só estou produzindo o vídeo mesmo. Sempre coloco mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, né? Nesse caso, o estudante deve visualizar essa atividade para concluir. O estudante deve receber uma nota, né? Porque o questionário é automático no Moodle. Salvo. Editar questionário. Adicionar do banco de questões. Só tem uma questão valendo 10, então. E gravar. Aí ao clicar aqui, a gente visualiza o questionário com a questão já adicionada. Notem que ao iniciar uma nova visualização, as alternativas aqui vão se embaralhar. Beleza? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais.